enfim, criminosa aí nas plantações que forneciam papel e celulose. Enfim, não papel e celulose, mas plantavam árvores para fornecer para vocês. Então eu queria explorar um pouquinho isso, né? Foram formas diferentes de lidar com um problema bem atual, na verdade. Mas eu vou começar aqui pela Suzano. Ou Sidney, você está com o microfone aí? Então, Jordano, enfim, a Suzano, então, identificou esse problema que a empresa estava enfrentando de agricultores do entorno promovendo queimadas criminosas, né, em áreas de produção, em áreas de floresta da empresa, e precisavam lidar com isso. E a forma que encontraram para lidar com isso foi promover, né, ao contrário, em vez de, enfim, criminalizar a situação ou criar uma situação mais difícil ainda com a comunidade, foi criar um projeto para trabalhar com esses agricultores, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi para dentro da empresa fazer esse convencimento. Eu sei que claramente teve um ganho aí para vocês, mas como é que foi, enfim, convencer a trabalhar numa cadeia que nem é diretamente a cadeia de vocês, né? Então levar assistência técnica para uma outra cadeia, enfim, você contar um pouquinho como é que foi isso. Ok, boa tarde. Bem, eu acho que cabe falar que esse problema que motivou a empresa a começar o PDRT, ele tem raízes históricas ali. A gente está falando do norte do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, extremo sul da Bahia, né? Em que a gente tem um longo histórico de conflito das empresas de papel e celulose com comunidades tradicionais, comunidades indígenas, todo tipo de comunidade que vocês imaginarem. As empresas florestais, elas se estabeleceram lá na década de 70 e 80 e tomaram como base uma premissa operacional muito forte, que privilegiou a concentração dos plantios florestais para reduzir custo e facilitar a operação. Nesse processo, e acho que não cabe um juízo de mérito, que na época não se levou em conta, você isolou dezenas, centenas de comunidades e, de certa forma, você homogeneizou economicamente a região. Né? Claro que isso traz uma série de outros prejuízos estruturais que eles foram se acirrando no território. A saída não litigiosa, ela nem sempre foi essa opção, né? Ao longo de diversas décadas, Cláudio é um agricultor que está aqui, que viveu essa realidade desde o início. A relação foi baseada pelo litígio, pelo conflito, era paralisação de operação da empresa, fogo em floresta de eucalipto, até sequestro de funcionários. Sequestro é manter o funcionário retido e assim vai. Isso tinha um prejuízo enorme financeiro, né, palpável para a empresa. A gente estimava só em madeira queimada e furtada para a produção de carvão vegetal na casa de 100 milhões ao ano. Isso é uma conta básica de padaria. Se a gente for associar todos os outros prejuízos, isso vai muito mais longe, né? Esse carvão, ele tinha uma ação de alguns indivíduos que fomentaram essa indústria, viram essa oportunidade, fomentaram essa indústria, mas também era a única fonte de renda para a maior parte daquela população que era cercada pelo eucalipto. O que a gente fez para a empresa e para as comunidades no início foi tentar, primeiro que tinha que ter uma aproximação que não existia, né? Se você tem uma história balizada pelo conflito, né, você tem uma ruptura da credibilidade dessa comunicação entre as partes que tinha que ser restabelecida. Eu não digo aqui, não tenho a pretensão de dizer aqui que nós resolvemos os problemas ou que as questões estão encaminhadas. As questões têm soluções muito mais profundas, né, que vão demandar tempo e uma ação intersetorial muito grande, de interdependência de governo, sociedade, empresas e sociedade geral. Mas eu acho que a gente caminhou muito bem na medida em que a gente mostrou para a empresa que romper com esse ciclo de litígio e de conflito teria um benefício econômico direto para ela. Em que sentido, né? Eu acho que para dentro da empresa, foi mudar aquela visão umbigocêntrica, né? De que a empresa é o centro do universo e que tudo transita em volta dela. Até a gente parou de falar de comunidades do entorno, né? Porque quando eu falo comunidade do entorno, eu pressuponho que eu sou o centro de tudo, né?
E é um vício de linguagem que é recorrente. Eu mesmo caio às vezes e a gente tem não, são comunidades vizinhas, né? E a gente se relaciona, uma coisa que a gente levou para a empresa, nós temos que relacionar com esses vizinhos como a gente se relaciona com qualquer outro vizinho, né? Então essa coisa de sentar, nós somos comunidade por comunidade, as conversas não eram boas lá no início, eram bem complicadas, e a gente tentou construir um pacto da seguinte forma: bem, a empresa não ia acessar as operações dela no território, tampouco as comunidades iam embora do território. Então a gente tinha que estabelecer alguma regra de convivência básica, a que pese que a empresa teria que fazer algumas concessões significativas para tentar equilibrar essa balança da melhor forma possível. E a forma pela qual a gente vislumbrou esse caminho foi justamente de tentar trazer de volta essa diversidade econômica para o território, como uma das formas de tirar a pressão sobre as florestas de eucalipto, né, para uso econômico, para a produção do carvão. E como a gente fez isso? Infelizmente, até por ausência do Estado, a empresa quase é uma instituição pública de assistência. Tinha um ex-presidente da empresa que, quando encontrava a gente, ele brincava: é bom ter uma empresa dentro da empresa, né? Porque, como você falou, a gente não fazia nada que tenha relação com a empresa, diretamente, mas indiretamente. Vocês terem ideia, esse furto de madeira e incêndio criminoso, que em 2009 era na casa de 600 mil metros cúbicos de madeira, isso é alguns milhares de hectares, caiu no ano passado para 18 mil metros cúbicos de madeira. Isso é uma redução, é um payback direto do projeto, que não tem acionista, não tem diretor, que não se convence de que esse é um caminho plausível, viável para a empresa se relacionar na região. Legal, eu vou emendar aqui numa pergunta para você, porque vocês estão trabalhando então com um grupo significativo de agricultores, né, que vai para além até de onde o projeto começou. Só para você contar brevemente, assim, quantos agricultores estão nesse processo? Eles estão passando por um processo de transição agroecológica, né? Só para ser em números, assim, porque é realmente impressionante. O PDRT ele começou lá em 2011 com 8 comunidades, que quando fala em piloto em empresa, nunca é nada pequeno. Começou em 8 comunidades, agora nós estamos em 103 associações e cooperativas, são 3.600 famílias de agricultores envolvidas em 7 estados. Uma coisa que é muito importante, existe uma conexão. O PDRT ele ocorre onde existe operação da empresa, né? Então, o PDRT, o programa, ele traz a premissa agroecológica, não que é bacana, né, que está na moda, mas eu acho, como foi falado pela manhã, como uma premissa de construção de autonomia. Não existe construção de autonomia sem a agroecologia para o pequeno agricultor. Não existe, e essa autonomia é fortalecida pela formação de rede, pela organização dos coletivos, pelo fortalecimento das associações, pelo acesso a políticas públicas, uma série de outras coisas aqui, que todos aqui que trabalham podem enumerar, outras 100, mas que a gente, de alguma forma, tenta colocar tudo isso junto, pensar produção, gestão, comercialização, atuação, protagonismo territorial, numa ferramenta que a gente não criou, mas que a gente montou com uma série de técnicas que já existiam, que a gente chama de plano de transição agroecológico, que é um acordo, um pacto de trabalho entre a empresa e as famílias de agricultores, em que cada ação existe uma contrapartida da família, e que ao longo de 5 anos, esse investimento da empresa ele vai sendo desmobilizado até o ponto em que, em um determinado tempo, a família, a comunidade, o território, ele tenham os recursos necessários para equacionar as suas demandas, quaisquer que forem. Ótimo, Jordana, obrigada. E aí, passar para o Sidney, porque, enfim, vocês